Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do Salmo. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui em Brasília para esta transmissão e participando, é claro, dessa Santa Missa, seja bem-vindo você que está em casa também, nos acompanha pela Rádio Canção Nova, pela TV Canção Nova, pela internet. Hoje é um dia muito especial para a igreja. Nós comemoramos o dia dos Santos Anjos da Guarda. E interessante que a gente pode dar aqui, 3 passos, podemos dizer assim, para entender e para viver bem esta festa. Primeiro aqui eu vou citar alguns trechos da Escritura, é claro, as leituras de hoje, que nos falam da presença dos anjos. Depois eu vou trazer para vocês o que o Catecismo da Igreja Católica ensina sobre os anjos. E por fim, algumas frases de santos que nos ajudam a compreender como nós somos guardados, protegidos pelos nossos santos anjos. Bom, nós encontramos na primeira leitura, a leitura do livro do Êxodo que nós escutamos. E aqui nós temos também que nos lembrar qual é o contexto desta leitura, do trecho desta leitura. Nós vamos recordar que o livro do Êxodo narra a libertação do povo de Deus. O povo de Deus que era oprimido, que era massacrado, que era escravizado pelo faraó. O faraó oprimia o povo de Deus. E nós vamos nos lembrar que Moisés escapou, não é? Ele também foi colocado lá no rio Nilo para morrer, porque era para os meninos realmente morrer. Porque senão os israelitas se tornariam uma grande nação e derrotariam os egípcios, derrotariam o faraó. Então o povo vivia um contexto de perseguição, um tempo difícil, mas a mão de Deus estava com eles. Por isso que Deus suscitou Moisés, para liderar o povo de Deus, para libertar o povo de Deus. E nós lemos aqui, nós escutamos, Êxodo capítulo 23, mas os capítulos anteriores narram as maravilhas, narram os tempos difíceis e narram também as maravilhas que Deus operou na vida do seu povo. Eu já narrei aí algumas dificuldades que eles tiveram, mas Deus também se manifestou ao povo de Deus com grandes prodígios, afinal, o coração do faraó precisava ser amolecido. Então Deus permitiu ali que algumas pragas, acontecessem ali para que o coração do faraó enfim libertasse o povo de Deus. E claro, por misericórdia de Deus, isso aconteceu realmente. E o povo de Deus começou a se colocar a caminho. A caminho de onde? Da terra prometida. E nesse caminho da terra prometida, o povo também murmurou, também reclamou. Regrediram,
E Deus novamente se manifestava com a sua providência, com o seu cuidado, dando água ao povo de Deus, dando também as codornizes, né, porque eles estavam já fartos, né, do alimento, e Deus mandou então também o pãozinho do céu, o maná. Aliás, mandou primeiro o pão do céu, o maná, depois mandou as codornizes, né, que a gente poderia dizer, são os franguinhos, né, que Nosso Senhor mandou ali para que eles comessem, porque eles estavam enjoados do maná, do pão. Deus se manifestou àquele povo, Deus cuidou daquele povo. E aí nós encontramos a leitura de hoje. O Senhor se manifestou a eles prodigiosamente, o Senhor cuidou do seu povo, e o Senhor também providenciou outra realidade espiritual para cuidar do seu povo. Como? Através do anjo, através dos anjos. Nós escutamos o Senhor dizendo, através da boca de Moisés: vou enviar um anjo que vá à tua frente. O anjo estava à frente para quê? Para conduzir o povo. Aonde? À terra prometida. O santo anjo foi colocado à frente para que guiasse o povo. E também para que ele te guarde no caminho e te conduza para o lugar que te preparei. O povo de Deus estava sendo preparado, estava fazendo um caminho para Canaã, para a terra prometida. Nós podemos também olhar para a nossa vida e perceber sim, que há um anjo à nossa frente, que também caminha e que quer caminhar conosco e que quer nos conduzir, não a Canaã, aqui da terra, mas quer nos conduzir a Canaã celeste, a terra prometida. Meu irmão, minha irmã, o povo de Deus contou, recebeu a providência do Pai, através do santo anjo, para que os guiasse, para que os guardasse. Nós também podemos tomar posse de que há um santo anjo que nos conduz, para que ele vá à tua frente, que ele te guarde no teu caminho, que o santo anjo guarde o meu caminho, guarde o seu caminho, guarde o caminho da sua família, e te conduza e me conduza ao lugar que te preparei. Ah, meu irmão, minha irmã, nosso Senhor tem um lugar preparado para nós, que é melhor que a nossa casa aqui na terra, que é melhor do que um banho de mar, que é melhor do que uma festa, que é melhor do que uma bebida. Nosso Senhor tem preparado para nós um lugar chamado céu. E para chegar lá, que nós sejamos dóceis ao nosso santo anjo, que nós sejamos e contemos com a sua proteção, com a sua guarda, para que a gente possa chegar à terra prometida, ao céu. O povo de Deus contou com a proteção, com a providência desse santo anjo. E vai dizer ainda, versículo 21 desse capítulo 23, respeita-o. Tem uma outra tradução que diz, atenção, atento, respeita-o, ouve a sua voz. E aqui já vem um outro puxão de orelha, não lhe seja rebelde. Meu irmão, minha irmã, jovem, criança, não seja rebelde. Até quando vai ficar nessa rebeldia? Deixa o anjo te guiar, deixa o anjo ser esta presença de Deus na sua vida para te conduzir. Deixa a igreja ser o anjo na sua vida, deixa o seu sacerdote, o missionário, deixa esse seu amigo que é de Deus te conduzir a Ele. Permita que este irmão, que esta irmã também seja um anjo na sua vida e te conduza. Respeita-o, ouve a sua voz, não lhe seja rebelde, porque não suportará as vossas transgressões. Depois vai dizer o versículo 22, olha a promessa: se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ou seja, se nós ouvirmos a voz do anjo, se nós obedecermos a voz do anjo, nós seremos vencedores.
Não há inimigo que poderá nos vencer. Não há mal que poderá nos vencer, porque o anjo do Senhor está conosco a nos orientar. Porque Deus está conosco a nos orientar e está presente através daquele anjo. A promessa de Deus: se ouvires a voz e fizer tudo o que eu vos disser, serei inimigo dos teus inimigos, serei adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente, te conduzirá. Aonde? Vai dizer aqui: aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, a tudo quanto é eus, e principalmente a eternidade. Nosso Senhor estava conduzindo este povo e quer também nos conduzir à eternidade, ao céu. Deus, minha gente, claro, a gente nunca vai entender Deus mesmo. Não dá para entender, não é? Porque ele não poderia, pelas suas próprias forças, ele mesmo, ter logo mandado o seu Filho Jesus e vir aqui a nos conduzir e a nos dizer aquilo que nós deveríamos fazer. Poderia ter feito isso, mas a providência de Deus nos visitou com Adão, com Eva, nos visitou com os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José. Nosso Senhor nos visitou através de homens, através do grande Moisés, de Davi, de Elias, de Eliseu. Nosso Senhor, Ele quis contar com essas pessoas para conduzir o povo de Deus. E como se não bastasse, Ele quis também colocar um anjo da guarda. Meus irmãos, a doutrina da nossa Santa Igreja nos ensina que o anjo está aí conosco, que o anjo esteve ao lado do povo de Deus. E eu quero dizer para você, Deus está aí do seu lado, e Ele quer te conduzir, e você pode contar com o santo anjo da guarda. Contando com a ajuda do santo anjo, nós seremos vencedores. Contando com a ajuda do santo anjo, pode dizer: eu já sou vencedor. Nós já somos vencedores. É a primeira leitura. No Salmo nós escutamos o Salmo 90, que é um salmo conhecidíssimo também. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que em todos os seus caminhos, para todos os teus caminhos, Ele te guardar. Olha só a promessa de Deus. Mais uma vez, os santos anjos foram ordenados por nosso Senhor para nos guardar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Só alguns caminhos? Só metade do caminho? Não, em todos os nossos caminhos. O caminho de quando a gente era criancinha, e teve uns aí que precisavam de mais anjos, né? Porque aprontaram demais. Só uma corte celeste era pouco, né? Teve gente que precisou de mais anjo, não é só brincando, mas o anjo esteve lá, quando criancinha, cuidando de você, está cuidando de você jovem, está cuidando de você adulto, está cuidando de você que até se sente o cara já, mas o anjo também está cuidando de você e quer cuidar de você. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os teus caminhos te guardar. Que nós tomemos consciência disso, meus irmãos. E tomando consciência disso, é claro, a gente tome cuidado com cada passo que nós formos dar, mas com confiança, com coragem, com ousadia, sabendo que o santo anjo, ele está conosco. Por isso, nada mais de medo daqui para frente. Nada mais de nos acovardar diante das situações difíceis que nos são apresentadas. Mas, Padre, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho medo. Clame a presença do santo anjo na sua vida e peça a Ele: santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, me ajude nessa prova, me ajude, eu preciso dirigir. Quanta gente com medo de dirigir, quanta gente depressiva lá no fundo do poço. Peça ao teu santo anjo: santo anjo,
por onde eu saio, o santo anjo vai dizer para você, é por cima que sai se você está no poço. Não é se afundando mais, é por cima. O santo anjo, que ele me ajude, que ele te ajude. E ele nos acompanha em cada etapa da nossa vida. Não sejamos orgulhosos, não sejamos soberbos, mas nos abandonemos aos cuidados dos nossos santos anjos. Que ele nos guardem, que eles nos protejam. Leitura do Êxodo, o Salmo, e eu entro agora no Evangelho. Nosso Senhor, que ao se deparar ali com os discípulos, e os discípulos estavam ali se perguntando, quem é o maior no reino dos céus? Será que é Elias? Será que é Moisés? Será que é Abraão? Quem é o maior no reino dos céus? E de nós 12 aqui, quem será o maior entre nós lá no reino dos céus? Talvez, tá bom, gente? Não está escrito isso em nenhum lugar. Talvez Mateus pensou assim, deve ser eu, né? Porque eu era ladrão, agora eu me converti, então eu vou ser grande lá no reino dos céus. Porque eu deixei de roubar, então eu vou ser o maior lá no reino dos céus. Talvez Pedro tenha interferido e dito, não, você era ladrão? Não, eu era pescador, olha só o que Deus me fez. Eu vou ser maior lá no reino dos céus. Porque de pescador de peixes, eu passei a ser pescador de homens. E talvez cada um dos discípulos estavam ali se vangloriando pelo chamado de nosso Senhor. Eu vou ser o maior no reino dos céus. E nosso Senhor deu aqui uma lição. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança. Se vós não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. E quem recebe, esse é o maior no reino dos céus, dizia o Senhor, se tornar como uma criança. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Foi o primeiro a ser chamado? Foi aquele que era ladrão? Foi aquele... O maior é aquele que se torna como uma criança. E Jesus disse que é tão importante esta criança, e em outras palavras, é tão importante a humildade, que quem é humilde tem lá o seu santo anjo diante de Deus, com o Pai. Será que o nosso santo anjo está lá diante do Pai, intercedendo por nós, pedindo por nós? Que nós sejamos, meus irmãos, humildes, pequenos, como uma criança. E imagine só, se nós formos pequenos, se nós formos humildes, se nós formos serviçais uns dos outros, escolhemos o último lugar, o nosso anjo estará lá com o Pai, nos apresentando ao Pai. Dá para imaginar? Vamos imaginar aqui um pouquinho? O nosso santo anjo, o seu santo anjo lá diante do Pai, apresentando você. Pai, eu sou o anjo lá do Padre Márcio, eu sou o anjo lá da Ana, eu sou o anjo lá do Fred, eu sou o anjo lá do Renato, estou lá. E olha só como ele é humilde, olha só como ela é humilde. E eu quero apresentar, Pai, este filho que vive com humildade o seu trabalho, que vive com simplicidade. Eu estou aqui, Pai, para interceder por ele, por esse humilde, por esse pequenino, por essa pequenina do Senhor. Pai, não deixa ele passar no purgatório, não. Não deixa ela passar no purgatório, não. Olha lá como ela é humilde. Por isso que eu estou aqui diante do Senhor. Porque ele, vivendo a humildade, eu posso estar aqui contigo. Meus irmãos, vivamos a humildade. Vivamos o serviço. Vivamos a escolha pelo último lugar. Sejamos humildes. Os humildes do Senhor, os pequeninos, têm os seus anjos lá no céu, contemplando o Pai, elevando ao Pai as suas preces, as suas orações. E por falar no santo anjo que leva as nossas preces ao Pai, a Deus, lá no livro do Apocalipse de São João, no capítulo 8, versículos 3 e 4,
diz assim, ele recebeu uma grande quantidade de incenso. O incenso significa a oração do povo a Deus, a nossa oração a Deus, para oferecê-lo, com as orações de todos os santos. Quem são os santos? São os cristãos. Antes se chamava assim os cristãos, era a comunidade dos santos. Por isso que o padre às vezes gosta de chamar o pessoal de santo. Mas eu não sou santo, padre. Eu sei que você não é, mas era assim que a comunidade primitiva se tratava. Era a comunidade dos santos. Então eu estou aqui diante de vários santos, viu minha gente? Está aqui o pessoal rezando a Santa Missa. São santos por quê? Porque são cristãos, porque estão na busca da santidade. E eu estou olhando para você, e eu digo isso para você também. Você é um santo, você é uma santa, porque faz parte da comunidade dos santos. E olha só que beleza, que maravilha. O anjo recebe este incenso, recebe essas orações e leva a Deus. Padre, eu não posso falar diretamente com Deus? Pode, mas Nosso Senhor nos deu também a providência de contar com os anjos, e nós podemos fazer isso. Santo anjo da guarda, eu já pedi tanto, eu não fui atendido, então eu quero pedir para o Senhor agora, que o Senhor eleve as minhas preces a Deus, ao Pai. Já que o Senhor tem esse serviço, então vou dar serviço para o Senhor, para você, anjo da guarda. Olha só, a gente pode dar alguns trabalhos aí para o nosso anjo da guarda. Vamos dar daqui para frente? Eu não sei quanto a você, né? Mas a minha fé no santo anjo era bem pequenininha ainda. Está começando a crescer, eu posso dizer assim. E cada vez que eu leio a Sagrada Escritura, cada vez que eu leio o Catecismo, eu vejo que eu posso contar ainda mais com os santos anjos. Você não vê assim também? E para te ajudar a contar ainda mais com os santos anjos, Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Eles levam as nossas orações a Deus. O Catecismo da Igreja Católica também nos ensina o seguinte, minha gente. Então falei da Sagrada Escritura, agora eu vou falar do Catecismo da Igreja Católica e depois eu vou trazer algumas frases dos santos sobre os anjos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 328. Quem são os anjos? São seres espirituais, não corporais. É uma verdade de fé. É um dogma da igreja. Ah, é um dogma da igreja. A igreja inventou? Não, está na Sagrada Escritura. E a Sagrada Tradição, ela é unânime também em reconhecer a presença dos anjos. E vários santos já fizeram várias experiências também com os anjos. Ainda no Catecismo da Igreja Católica, citando Santo Agostinho vai ensinar a respeito do anjo. Qual que é a natureza do anjo? Ele é um espírito. E o que é o anjo ainda? Ele é um mensageiro por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é. Ele é um mensageiro, ele guarda, ele protege, ele guia. No parágrafo 331 do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer das hierarquias dos anjos: tronos, dominações, principados, potestades, citando Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Os santos anjos estão lá diante do Pai, louvando, bendizendo, agradecendo. Por que nós somos chamados a ser anjos uns dos outros? Para ajudar o próximo, mas também para imitá-los no louvor. Que desde já nós façamos como os anjos, louvemos o Senhor. Tem uma canção que a gente costuma cantar, né, nas adorações, que a gente diz isso: na presença dos anjos aqui, cantarei. Puxei de mais alto. Louvores a Deus. Não vou arriscar. O pessoal está rindo aqui, mas é verdade. Mas na presença dos anjos aqui, cantarei louvores. A gente canta ao Santíssimo Sacramento. Nós louvamos e bendizemos a Deus. Junto com os santos, juntos com os anjos, aqui na terra, nós já podemos louvar, bendizer e agradecer o nosso Deus. Nós somos chamados a imitar os santos anjos, sendo anjos na vida uns dos outros, mas também a louvar, a entoar os nossos louvores a Deus. Então os tronos, as dominações, os principados, que são classificações dos anjos, estão lá, nos louvando a Deus, bendizendo a Deus. O Catecismo ainda vai dizer: são mensageiros
no projeto da salvação. E de fato, se a gente percorrer aqui as Escrituras, nós vamos perceber que a presença dos anjos, eles foram presença para quê? Para indicar o caminho da salvação. Não tem outro sentido a presença dos anjos da Sagrada Escritura, na Sagrada Escritura, senão nos apontar para Deus, para o céu, para o alto, para o Cristo. Lá no Êxodo, nós lemos, hoje nós escutamos, no livro do Daniel, traz a presença de Daniel, apresenta também a presença do anjo. Tobias, Lucas, claro, o Evangelho de Lucas, na anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, e ela ali disse o seu sim. O anjo também que anunciou a Zacarias, que ele ficou mudo, não é? O anjo que está presente lá no livro do Apocalipse. Eu acabei de ler no Apocalipse capítulo 8 para você, a presença dos anjos no Evangelho. O anjo que também foi lá consolar nosso Senhor, quando ele estava lá no horto, orando ao Pai. O anjo do Senhor foi lá consolá-lo. Meu irmão, minha irmã, os anjos do Senhor, eles estão aqui. Eu creio. O anjo do Senhor também está presente aí na sua casa. O anjo do Senhor, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos indica o caminho da salvação. A presença do anjo, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 336. Desde o nosso nascimento, desde a nossa infância até a nossa morte, o anjo nos acompanha. Ensinamento da Igreja. 333, parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Eles adoram o Senhor sem cessar. Meus irmãos, nós temos muito a aprender com os anjos. Nós temos muito a contar com os santos anjos, para que eles nos guardem, nos protegem, para que eles nos protejam, para que eles nos guiem. Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica, inclusive, eu não citei todos os parágrafos, mas você pode pegar depois na sua casa e ler, tá bom? Do 328 em diante. Catecismo da Igreja Católica, 328 em diante, você vai ver vários trechos lá que falam a respeito da presença dos anjos. E para finalizar, eu quero citar aqui alguns santos, que em resumo do que eu falei da Sagrada Escritura e também do Catecismo, eles apresentam. São só 3 santos aqui que eu apresento para você. 3 frases. Os anjos são nossos pastores. Lembramos do livro do Êxodo, que conduziam o povo de Deus, que iam à frente? Os anjos os anjos são nossos pastores. Não só levam a Deus as nossas mensagens, como também trazem a nós as mensagens de Deus. São João da Cruz ensinava isso. Cada fiel tem ao seu lado um anjo como tutor e pastor, para nos levar à vida. Agora há pouco eu falava que o anjo está aí para nos levar à salvação. Cada anjo, cada fiel tem ao seu lado um anjo, um tutor, um pastor, para levar a vida. E por fim, a dignidade de uma alma. Olha só, a minha alma é tão digna, a sua alma é tão digna, a sua alma é tão digna, meu irmão, minha irmã, é tão grande, é tão digna, que cada um tem um anjo guardião, desde o nascimento. Desde o nosso nascimento, nós temos um anjo que cuida de nós, que zela por nós. Meus irmãos, diante daquilo que a igreja nos ensina, diante daquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, diante daquilo que os santos nos ensinam, que nós possamos contar então com eles, que nós paremos com esta mania de sermos independentes. Nós sempre somos dependentes, meus irmãos. Dependemos de uma condução de alguém,
Dependemos de alguém que vai plantar lá, vai colher, depois vai chegar o alimento lá em casa. Não vai fazer como uma criança, né? Uma vez perguntaram a uma criança: de onde vem o leite? A criança falou: da geladeira. Não vem da geladeira, vem da vaquinha, não é? Vem da vaquinha. Não vem tudo pronto. Nós temos que parar com essa mania de sermos independentes e aprendemos a contar com Deus, com os santos anjos e a contar uns com os outros. Hoje, no dia dos santos anjos da guarda, vamos pedir que os anjos, mais uma vez, eles acampem aqui entre nós. Eles nos guiem. Você quer acertar, meu irmão, minha irmã, na sua vocação? Peça que o seu santo anjo da guarda te ajude a discernir. É verdade, padre, eu estou perdido na minha vocação. Eu não sei se eu vou para o sacerdócio. Eu não sei se eu vou para a comunidade. Eu não sei se eu compro uma bicicleta, se eu compro um carro. Tem uma diferença aí, né? Padre, eu não sei. Peça, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus, a luz do alto. Peça que o teu santo anjo te conduza. Fale ao seu coração e seja obediente. Cuidado, não fique esperando que vai descer alguém do céu, com as asinhas como são pintadas e são até bem representadas. Não fique esperando isso. Talvez o anjo vai ser alguém desconhecido que vai aparecer na sua vida. O padre já escutou várias pessoas, acho que os meus irmãos também já escutaram, várias pessoas dizendo isso: padre, eu encontrei uma pessoa que me ajudou, depois nunca mais eu vi essa pessoa. Foi um anjo, pode ter sido um anjo que te visitou. O anjo pode estar aí na sua casa, só que não tem asas, mas pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser aquele irmão chato, pode ser aquela irmã chata, mas que no momento de ciência vai te dar ali uma palavra para que você acerte o rumo da sua vida. Meu irmão, minha irmã, estejamos atentos aos anjos que o Senhor nos enviar e tenhamos consciência, conforme nos diz a Sagrada Escritura, o Catecismo e os santos, eles estão à nossa frente. Que eles nos guiem, que eles nos guardem, nos protejam, que eles levem as nossas orações a Deus. Que o santo anjo da guarda me leve e te leve à salvação, te leve ao Cristo, nos leve ao Cristo, nos leve à salvação. Contemos com com essas criaturas celestiais, espirituais, para nos ajudar na nossa caminhada de fé. Que hoje, que amanhã, que sempre nós contemos com os santos anjos da guarda. Convido os meus irmãos que estão aqui, você que está em casa, a se levantar. Se você pode, se levante. Se você puder ainda, o Padre te convida, levanta os seus braços e comece a louvar a Deus. Comece a louvar o Senhor como os anjos fazem. Louve a Deus. Na presença, Senhor, dos anjos, na presença dos santos, nós estamos aqui para te louvar. Nós estamos aqui para te bendizer. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela tua providência, que acontece através dos santos anjos da guarda. Senhor, a tua Sagrada Escritura nos revela isso, é muito clara a tua Escritura, a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com os santos anjos que vão adiante de nós, que nos guardam. Senhor, que nós nos convertamos e estejamos atentos à sua voz, a voz do nosso santo anjo da guarda, a voz do Senhor que vai falar através de um parente, através de um amigo, aquela que vai ser um anjo também na nossa vida. Senhor, nos dê a graça de sermos obedientes aos santos anjos, ao nosso anjo da guarda. Senhor, que o santo anjo da guarda
possa me conduzir, possa conduzir você, possa nos conduzir à salvação, como nos ensina o catecismo. Senhor, que o teu santo anjo possa me conduzir, possa nos conduzir à vida, e não somente a uma vida qualquer, mas a vida eterna. Como o teu anjo, Senhor, guiou o povo de Deus até aquelas terras que nós escutamos aqui, dos amorreus, dos hetitas, dos ferezeus, mas o Senhor coloca os teus santos anjos na nossa vida para nos conduzir a uma terra, não aqui nesta terra, mas ao céu. Sim, Senhor, envia os teus santos anjos sobre nós, e nós queremos, Senhor, através deste canto, através deste louvor, elevar as nossas preces, o nosso canto, o nosso louvor, a nossa ação de graças. Senhor, se no céu os anjos já te louvam, nós aprendemos com ele que aqui nós também precisamos te louvar. Senhor, se lá no céu os santos anjos já te adoram, santos anjos, nos ensine também, nos ensinem a adorar, a bendizer, a agradecer a Deus desde já aqui na terra. Obrigado, Senhor. Os teus santos anjos estão aqui em nosso meio. Os teus santos anjos acampam nesta casa, nesta capela, neste local. Os teus santos anjos, Senhor, acampam nas casas, nos automóveis, nos prédios, nas ruas, no seu coração, meu irmão, minha irmã. O santo anjo do Senhor, ele está comigo, ele está contigo. Solta a sua voz, eleve a sua voz nessa linguagem que costumamos dizer, é a linguagem dos anjos, é a oração em línguas. Senhor, acolhe as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos louvores. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos sentir a tua presença aqui em nosso meio. E se o Senhor está aqui, só nos resta adorar, só nos resta bendizer, só nos resta te glorificar, ó Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis o teu povo aqui, Senhor. Eis o teu povo em casa. Eis o teu povo no trabalho, onde quer que você esteja, diante do computador, da televisão, do celular. Louve a Deus, bendiga a Deus junto com os santos, com os anjos. Eis-nos aqui, Senhor. Louve mesmo, meu irmão, minha irmã, de todo meu coração. de todo o coração, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos aqui cantarei louvores. Na presença dos anjos aqui cantarei louvores. Eu te exaltarei. Eu te exaltarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te exaltarei, Senhor, de todo meu coração. Presença. Na presença dos anjos
Senhor está presente. Nós cremos que no louvor o Senhor cura, no louvor o Senhor liberta, no louvor o Senhor nos acalenta o coração, nos encoraja. Por isso louvemos o Senhor e permitamos que no louvor a obra dele seja feita no nosso coração e na nossa alma. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Glória a ti, Senhor, pelas curas, pelas graças, pelos milagres. Nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela cura, Senhor, que o Senhor concede aos nossos irmãos, por levantar os caídos, Senhor, os machucados, aqueles que estão lá no fundo do poço. O Senhor o levanta. Aqueles que estão depressivos, o Senhor levanta. Aqueles que estão preocupados, o Senhor dá a calma, o Senhor dá a paz, o Senhor dá o equilíbrio. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor. Recebe nosso louvor, nossa gratidão, Senhor. Glórias a ti. E cante mais uma vez, eu te exaltarei. Eu te louvarei, Te exalto, na presença dos anjos, aqui onde você está, de todo o seu coração. Eu, Senhor, é uma escolha. Eu te exaltarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos aqui, na presença dos anjos aqui, cantarei louvores. Na presença dos anjos aqui, cantarei louvores. E silenciando o nosso coração, o teclado ainda continua a nos ajudar, o instrumental continua a nos ajudar. Louve aí no seu coração agora. É muito bom a gente louvar com a nossa voz, com os nossos braços, mas louve aí no seu coração agora. Vai dizendo a Deus: Senhor, obrigado. Eu quero te louvar, Senhor, pela presença do Santo Anjo da Guarda na minha vida. Obrigado porque o Senhor refrescou a minha memória neste momento, através da liturgia de hoje. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos pelas graças que o Senhor nos concede neste dia especial. E que nós queremos, Senhor, sim, sempre contar com o Senhor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Nós queremos sempre contar com os santos, com a Virgem Maria. E, Senhor, obrigado. E nós também queremos contar sempre com o nosso Santo Anjo da Guarda, com os nossos santos anjos da guarda. Obrigado, Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor com os anjos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.